Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Hoje, 17 de junho de 2021. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos concluir mais uma semana de aula da aulinha de português. Hoje, quinta-feira, o que é que nós trabalhamos de quinta-feira? Isso mesmo, produção de texto, porque vocês têm que ficar craque na produção de texto. Então, vamos lá para a nossa produção de texto de hoje. Antes, vamos relembrar o que é que tem que ter uma produção de texto. Vamos lá? Produzir o texto é muito fácil, você já sabe como é que fazem, né? Vocês vão imaginar, criar uma história e vão escrever. Só que tem que seguir algumas regrinhas. A tia colocou algumas aqui para a gente relembrar. Tem que ter o título, que é o título, é o nome da história. E esse nome tem que estar relacionado com as imagens. Tem que ter parágrafo. O que é o parágrafo? Quando eu vou escrever a história, eu tenho que medir, 2 dedinhos no início para poder começar. Esse que é o parágrafo. A história ela tem que ter início, meio e fim. Então, ela tem que ter no mínimo 3 parágrafos, tá bom? Tem que escrever até o final da linha. Quando acabar a linha, vai lá para o comecinho da outra. Deixar espaço entre as palavras. Use letra maiúscula. Quando é que eu vou usar letra maiúscula, tia? Quando eu for iniciar o parágrafo. Quando eu for escrever o nome de uma pessoa, tem que iniciar com letra maiúscula. Use sinais de pontuação no final dos parágrafos. E quando terminar de escrever sua história, leia o seu texto, leia a história que você escreveu, para ver se não tem alguma letrinha faltando, se não esqueceu alguma palavrinha, tá bom? Então, sempre que você terminar de produzir o seu texto, leia. Vamos às palavrinhas para iniciar a produção de texto, que vocês já conhecem. A tia selecionou aqui algumas expressões para vocês usarem na hora de produzir o texto. Tem gente que está esquecendo. Aí o texto fica aparecendo frases, porque o texto eles tem que estar ligado, O início tem que estar ligado com o meio, que tem que estar ligado com o fim. Por isso que a tia colocou essas palavrinhas para você usar. Se você usar essas palavrinhas, você vai ligar os pedacinhos da história, tá bom? Então, procure sempre usar. O que a gente menos usa, que a gente não pode usar agora, é esse aqui, Era uma vez, porque a gente só usa essa expressão quando a gente vai falar de príncipe, de princesa, tá bom? No início, você pode usar essas daqui, certo dia, um dia, certa manhã. No meio, então, de repente, quando, em seguida, e essas outras. Quando for para o último pedacinho, foi então que, por fim, finalmente, vocês já sabem, né? Então procure usar sempre essas expressões no início de cada parágrafo, tá bom? Então, já sabemos das regrinhas, o que é que tem que ter um texto, então vamos para a nossa produção de hoje, que é a produção 7, que é essa aqui, que foi entregue já há bastante tempo. Quem não tem essa imagem aqui, vai olhar e vai escrever, tá bom? Quem tem vai cortar, colar essa figurinha primeiro, depois essa do meio e depois essa última. Certo? Então, esta é a nossa produção de texto de hoje. Você vai olhar para as três figurinhas e iniciar. Vai imaginar quem será o nome desse menino aqui? Cebolinha. Onde será que ele está? Está na rua? Está dentro de casa? Está no parque? Onde será que ele está? O que ele está fazendo? Aí você, na primeira linha, você vai botar o nome da história. Você vai olhar para as 3 figuras e vai criar o nome da história. Criou o título da história, você vai olhar só para a primeira figura. E aí, vai medir 2 dedinhos e vai começar a escrever. Aí começa um dia, um belo dia, ou numa tarde de sol. Aí você vai escrevendo. Escreva até o final da linha. Quando acabar a linha, você vai para o comecinho da outra. Quando é que vai ser parágrafo de novo, tia? Quando você terminar de falar tudo aqui da primeira e for para a segunda,
Segunda figura, aí você vai medir de novo e vai começar. Escreve tudo que você quer falar sobre a segunda e vai para a última figurinha, que é o final da história. Aí você vai medir o parágrafo de novo, certo? E vai finalizar a sua história. Quando terminar de escrever, olhe para o seu texto. Verifique se ele tem título, se tem os 3 parágrafos e leia, tá bom? Então, essa é a nossa produção de hoje. E na hora de tirar foto, por favor, procure tirar uma foto da melhor forma possível, de cima, assim, do texto, que é para a tia poder ler direitinho, tá? Que eu vou ler cada textinho. E se eu encontrar alguma coisa que tem que ser feita a correção, eu vou mandar um áudio, tá bom? Então, capricha aí na letrinha. Quem já sabe escrever com a letrinha cursiva, pode escrever com a letrinha cursiva. Quem ainda não sabe, pode usar a letrinha caixa alta, mas treine a letrinha cursiva, tá bom? Beijos, até mais!